bem no coração do Saara, imagine só, surgem gigantes de pedra, tipo uns titãs, guardiões silenciosos de uma civilização que já era. As pirâmides de Gizé, um dos maiores mistérios da humanidade, sem dúvida. Há mais de 4.500 anos, elas desafiam o tempo, sabe? E mexem com a nossa imaginação, tipo um filme do Spielberg. Como explicar a genialidade por trás desses monumentos colossais, construídos numa época em que as ferramentas eram, digamos, humildes, bem na época do vamos que vamos, da engenharia? Hoje, vamos explorar 10 curiosidades que deixam essas maravilhas ainda mais incríveis. Preparem o cafezinho, porque a gente vai viajar para o Antigo Egito. Reparem só na Grande Pirâmide de Gizé. As faces dela, perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, com uma precisão de cair o queixo, desafiam a lógica moderna. Sem GPS, sem bússola, sem nada, os antigos egípcios fizeram algo que até hoje deixa arquitetos e engenheiros de cabelo em pé. Como explicar essa maestria? Uns falam que usaram as estrelas, outros, métodos geométricos sinistros. Seja lá qual for a técnica, o resultado é a prova da inteligência e observação desse povo. Pura mandinga egípcia. A escala da construção das pirâmides é de outro mundo. Cada bloco de pedra pesa, em média, 2,5 toneladas. Pensa num carro popular. E não são só algumas pedrinhas, não. São milhões delas, encaixadas com uma precisão milimétrica, tipo Lego de gente grande. Imaginem o trabalho para extrair, transportar e levantar esses monstrengos de pedra, sem usar animais de carga, tipo elefante ou boi, que outras culturas usavam. Força bruta, rampas, cordas e muita, mas muita gambiarra foram as ferramentas que ergueram esses monumentos para a eternidade. As pirâmides são tipo umas caixas de segredo, cheias de câmaras e passagens secretas, algumas ainda inexploradas, tipo a floresta amazônica. Usando tecnologia de ponta, tipo a muografia, que usa partículas cósmicas para ver através das pedras, cientistas descobriram uma câmara secreta dentro da Grande Pirâmide. O que será que tem lá dentro? Tesouros? Documentos perdidos? Segredos da construção que vão mudar tudo o que sabemos? A cada descoberta, as pirâmides revelam um pouco mais da sua história, mas também aumentam os mistérios que a cercam. Capítulo 4. Olhando para o céu, os antigos egípcios viam nas estrelas mais do que pontinhos brilhantes. As estrelas eram deusas, guias celestiais, e as posições delas ditavam o ritmo da vida, da agricultura aos rituais. Não é à toa que as pirâmides, com um pé no mundo real e outro no espiritual, têm suas posições alinhadas com as estrelas. E um dos alinhamentos mais interessantes é com o cinturão de Órion, que representa Osíris, o deus da vida após a morte. Seria uma forma de guiar o faraó para o outro lado? Capítulo 5. A construção das pirâmides não entra na cabeça, mesmo hoje em dia. Como erguer estruturas tão complexas com as ferramentas da época? A teoria mais aceita é a das rampas gigantes de terra e tijolos, construídas em volta da pirâmide, para os trabalhadores arrastarem os blocos até o topo. Mas essa teoria não explica tudo. A inclinação, o tamanho, a logística, tudo indica outras técnicas. Quem sabe até tecnologias que a gente desconhece. As pirâmides são um enigma da engenharia que continua intrigando os especialistas. Capítulo 6. As pirâmides são vistas como tumbas gigantes. E de fato, guardar os restos mortais do faraó era uma das suas funções. Mas dizer que elas são só tumbas é ignorar a complexidade da crença egípcia. As pirâmides eram muito mais do que locais de descanso eterno. Eram portais para o além, símbolos do poder do faraó.
centros de rituais e demonstrações de poder e riqueza. Construir uma pirâmide não era só um trabalhão, era uma corrida contra o tempo. A morte do faraó era um evento importantíssimo, e a alma dele precisava ser enviada para o além o mais rápido possível. A grande pirâmide levou uns 20 anos para ficar pronta. Um tempo curto para uma obra daquele tamanho. E isso significa que, mais ou menos, um bloco de pedra era colocado a cada 2 minutos. 24 horas por dia, durante 2 décadas. Uma organização de dar inveja. Um planejamento de mestre e trabalho em equipe, nota 1000. Imagine só, o solzão do deserto brilhando na areia e, de repente, um brilho intenso, quase mágico. Não é miragem, não. São as pirâmides de Gizé em seu auge. Esquece a imagem de hoje, com as pedras desgastadas. Antigamente, as pirâmides eram revestidas com placas de calcário branco polido, que refletiam a luz do sol como espelhos gigantes. Um espetáculo que dava para ver de longe. Um farol no deserto, mostrando todo o poder e a glória do Egito. As pirâmides de Gizé são atemporais. Elas são muito mais do que pedras antigas. São ícones culturais, inspiração para artistas, escritores, cineastas e gente que sonha alto. De Hollywood, com filmes como A Múmia e Indiana Jones, à literatura, com livros como Morte no Nilo, da Agatha Christie, as pirâmides mexem com a imaginação há séculos. Elas nos levam para um mundo de faraós, deuses e mistérios, despertando a curiosidade pelo antigo Egito. Muitas civilizações surgiram e desapareceram, deixando só ruínas e lembranças. Mas as pirâmides de Gizé continuam lá, firmes e fortes, resistindo ao tempo. Das 7 maravilhas do mundo antigo, elas são as únicas que sobreviveram intactas. Uma prova da genialidade e ambição dos egípcios. Na sombra delas, a gente sente o peso da história, a grandeza de uma civilização que, mesmo depois de tanto tempo, continua nos fascinando. E aqui termina nossa viagem ao mundo das pirâmides de Gizé. Mas os mistérios e a fascinação continuam. Olhando para essas maravilhas sob o céu do Egito, a gente lembra do poder da criatividade humana, da busca pela imortalidade e da grandeza de uma civilização que deixou sua marca na história. Qual dessas maravilhas te deixou mais curioso? Conta pra gente nos comentários.